Pastor Isaac. Meus irmãos, a paz do Senhor. Atos capítulo 7, versículo 9. Nós vamos dar sequência à nossa série de estudos e falando sobre os cárceres de Deus. Os irmãos que vieram na última terça-feira, nós falamos sobre os jovens que foram jogados dentro da fornalha e Deus esteve com eles na prisão. E hoje nós vamos falar sobre José. Fazer alguns comentários e vamos fazer muito uso da Bíblia e aprender que Deus está conosco nas nossas prisões. Deus está conosco nos nossos cárceres. Portanto, Atos, capítulo 7 e o versículo 9. E os patriarcas, movidos de ira, noutra versão vai dizer, e os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele. Amém? Muito obrigado, tome o seu assento. Gostaria que você abrisse a tua Bíblia para caminharmos juntos no livro do Gênesis, capítulo 37. Livro do Gênesis, capítulo 37. Lembrando os irmãos que este culto de terça-feira é o culto do pastor, é o culto do nosso pastor. E nós estamos aqui fazendo a obra do Senhor. E muito me honra poder servi-los mais uma vez com uma porção da palavra. Tenho certeza que o coração do nosso pastor está ligado em Deus neste momento. Ele não está conosco aqui, mas está ligado com Deus neste momento. E aqui estamos auxiliando o nosso pastor. Todos nós que aqui estamos auxiliando o nosso pastor. Gênesis 37. A história é muito conhecida e virou novela, né? Série, minissérie, alguma coisa assim, não é? Da Rede Record. É o José do Egito, algo parecido. Então eu não vou contar a história, eu vou convidar os irmãos para fazer algumas observações, tendo em vista ser o culto do ensino. Nós vamos fazendo algumas observações e vamos aplicando aos irmãos. Então, o capítulo 37 de Gênesis começa nos informando alguns objetos de pesquisa que nós normalmente não observamos. Como se já não bastasse José não ver um negocinho que corria e contava para o pai, pesava contra ele que Jacó amava mais ele. E por que Jacó amava mais José? Diz o texto, porque José era filho da velhice de Jacó. E não só isso. José era filho da esposa amada de Jacó, a Raquel.
aquela que ele amava, aquela que por ela ele trabalhou demais, e Labão passou a perna nele pelo menos umas 6 vezes, e ele não podia ter filho com ela porque ela era estéril. Deus abriu a madre dela, e José é este milagre. Então pesava muito contra José. Vários fatos levaram José para a cova, para o cativeiro. E é aqui que eu quero já puxando uns links para a gente ir entendendo o que Deus vai falar conosco nessa noite. O que eu quero aplicar para a igreja nesse estudo é que nem sempre nós precisamos passar pelo que nós estamos passando. Deixa eu trabalhar uma pergunta. Quem disse para você que José precisava ser odiado pelos seus irmãos para ser abençoado e próspero? Quem foi que disse que José precisava ser vendido como escravo para ser próspero? É isso que eu quero dizer. É que às vezes nós precisamos nos calar, porque nós falamos demais. E quando a gente fala muito, a gente acaba errando. Diz a minha mãe e a minha avó que quem muito fala dá bom dia a cavalo. Que coisa incrível, que filosofia prática de vida. Tem gente que fala tanto que quando não tem ninguém perto dele, ele passa perto do cavalo e fala bom dia, seu cavalo. É que ele tem que falar. Se Deus revelar um mistério para você, se Deus revelar um segredo para você, se Deus revelar uma coisa muito grande para você, quem disse que você precisa contar para alguém? Versículo 7. José tem um sonho. E o sonho de José é terrível, irmão, sim ou não? É um sonho perigoso. Eu já falei nesse púlpito aqui, eu não me lembro em que ocasião foi, se foi estudo, terça ou domingo, mas eu já falei e penso que deve ter sido lá no final do ano. Que você tenha um sonho grande, que você tenha um sonho magnífico, mas que esse sonho seja tão grande que você precise escolher para quem contar. Falei isso aqui, né? Que você precisa escolher para quem contar. E no meio de milhares de pessoas, você encontre talvez uma pessoa. E quando você contar para essa pessoa, que em meio a milhares, só ele você viu ser apto a ouvir, quando você contar para ele, ele vai olhar para você e vai dizer, ó, eu não vou duvidar não, mas só se Deus fizer. Lembra dessa palavra? Aqui foi o erro de José. José teve um sonho grande. José sonhou que Deus iria prosperar ele, iria colocar ele grande, iria colocar ele para governar. E aí José de manhã disse, senta todo mundo aqui que eu tenho um sonho para contar. Ô meu irmão, vigie nesse mistério. Quem aqui já ouviu falar na cidade chamada Petrópolis? Região serrana do Rio de Janeiro, tem a melhor água do Brasil. E é por isso que todas as cervejarias do Brasil estão lá. Inclusive a cerveja Itaipava é da cidade de Itaipava, que é adjunta a Friburgo, Petrópolis, Teresópolis ali. Deus usou vários profetas, vários pregadores, dizendo que iria prosperar um irmão da igreja, um obreiro. E aí esse irmão, dada a caminhada da vida dele, ele descobriu como fazer sabão. E Deus falando que iria prosperar ele e tornar ele um dos homens mais prósperos da igreja. Ele começou a fazer sabão. E aí depois ele aprendeu a fazer sabão da sobra da cevada, da borra da cevada. E ele começou a recolher a borra da cevada e fazer sabão. E começou a fazer sabão. E a empresa dele começou a crescer. E por fim, as cervejarias já não jogavam mais a sobra da cevada, aquela borra suja da cevada fora. Já era encaminhada para a empresa dele, para a fábrica dele. E ele começou a prosperar.
E aí as empresas, as cervejarias já começaram a comprar o sabão dele para lavar as fábricas. Aí ele não aguentou, porque o negócio era forte demais, meu irmão. Aí um dia ele ganhou a oportunidade, ele contou na igreja. Ele disse: irmão, lembra que Deus falou que ia me prosperar? Pois é, Deus está me prosperando e eu vou contar para os irmãos o segredo. O segredo é que a receita do meu sabão é a sobra da cevada que é jogada fora. A borra da cevada que é jogada fora, eu faço sabão. Na semana seguinte, as irmãzinhas estavam tudo fazendo sabão de sobra de cevada. José chegou de manhã, reuniu a família e disse: eu tenho um sonho para contar para vocês. Versículo 3, versículo 7. E eis que estávamos atando molhos no meio do campo, então vi que o meu molho se levantava e também ficava em pé, sendo que os vossos molhos rodeavam e se inclinavam diante do meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, olha o que diz o final do versículo 8. Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. O recado de Deus aqui a essa altura, ao nosso coração, é que venhamos a ser mais criteriosos. Se formos levados para a prisão, Deus irá conosco. Meu irmão, mas tem prisão que não precisa a gente ir. A gente poderia abrir isso aqui, ó. Tem carro velho que não precisava você comprar. Tem moto pingando óleo no motor que não precisava você comprar. Tem muita encrenca que a gente entra que não precisava a gente entrar. Só a gente ficar caladinho e esperar, Deus vai... irmão, quem disse que José tinha que passar? Onde está escrito que José tinha que se arrebentar todinho para ser governador do Egito? Lugar nenhum diz isso, irmão. A Bíblia diz: de que se queixa o homem? Senão dos seus próprios atos, das suas próprias práticas. Deixa eu te mostrar uma outra coisa que aconteceu aqui. É o versículo 10. Irmão, o versículo 10 é extraordinário. Olha o que diz o versículo 10. E contando ao seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse: que sonho é esse que tiveste? Porventura viremos eu e a tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Tem alguém que está ouvindo a voz de Deus nesta noite? Você está ouvindo a voz de Deus nesta noite? Você está entendendo o que Deus está falando com você nessa noite? Não, mas é o meu pai, é a minha mãe, é o meu vizinho, é a minha noiva, minha esposa. Dividimos tudo. Mas cuidado com aquilo que você planta no teu coração como sonho. Cuidado com aquilo que você planta no teu coração como algo que você está orando para pedir a Deus. Eu gostaria de dar oportunidade para todo mundo para contar, mas eu sei que você tem um para contar, então eu vou contar o meu. Na verdade, não vou nem contar o meu, eu vou te falar algo. Eu muitas vezes perdi coisa grande porque eu falei demais. Se você não, me dê um conselho. Me diga como. Na verdade, vamos aprender, nós estamos aprendendo aqui. Você já perdeu alguma coisa por ter falado demais? Ou falado na hora errada? Simplesmente saiu da tua mão. E você para e fala assim: mas meu Deus do céu, estava garantido. Não vou descer. Não era meu. E quando não estava certo. Faz assim, ó. E você olha e fala: mas rapaz, foi para onde? Jacó olhou para José e disse: o pai de José, que era alguém que nesse momento deveria olhar para ele, aquele a quem mais tinha amor por ele. Nós lemos: e Jacó amava mais José do que todos os seus filhos, porque ele era o filho da sua velhice com a mulher a quem ele amava, Raquel. Mas no momento em que a gente ouve o sonho, o pai olhou para ele e estranhou ele.
O pai dele estranhou, ele disse: que é isso, rapaz? Você está querendo dizer que eu e a tua mãe iremos se inclinar diante de você? O céu, nesse momento, pode ter dito assim: sim, Jacó, você vai se inclinar diante dele. Mas tem coisas acontecendo aqui na terra, tem coisas acontecendo conosco aqui que nós temos que ter muita cautela. Lá na tua casa. No outro dia eu ouvi uma coisa interessante, eu quero puxar para esse assunto. O pastor Cláudio Duarte. Tem muita coisa, besteira que ele fala que eu não concordo, mas isso que ele disse eu achei interessante, eu vou replicar aos irmãos. Diz ele que só existe uma pessoa em que eu devo falar mal. Eu, Isaac, devo falar mal da minha esposa. Calma que eu vou explicar para os irmãos. Você imagina o esposo, junto com amigos falando da esposa? Isso tem cabimento, irmão? Claro que não, irmão. Ou a esposa lá no emprego, no meio de um monte de mulher, falando do marido. Falando bem, como é que ele é. Aqueles, vou passar por cima aqui para os mistérios dos irmãos entender. Está entendendo o mistério? Se você tem um sonho, se você tem um projeto, se tem algo que está vivendo e gerando dentro de você, meu irmão, conta para Deus. Somente para Ele. Discute com Ele, discutir com Ele é debater com Ele. Senhor, como é que vai ser isso aqui? Tá, e quando chegar, vai ser amarelo ou verde? A mesa vai ter 2 cadeiras ou vai ser banco? Conversa isso com Deus. A casa virada para cá, virada para lá, conversa isso com Deus, meu irmão. Porque tem coisas que está saindo das nossas mãos, ou está ficando complicado demais, porque nós estamos complicando. Pastor, mas você quer ensinar que Deus vai para o cárcere? Vai, irmão, Deus vai para o cárcere. Se acontecer alguma coisa e você for para o leito, ou eu for para o leito, Deus vai comigo. Se acontecer alguma coisa e eu for para o cárcere, ou você for para o cárcere, Deus vai com você para o cárcere, Ele vai para onde você for. Só que eu estou dizendo uma coisa: se puder ficar em segredo, não conte os teus sonhos. Tem alguém que recebe? Diga glória a Deus. Versículo 15. Aí Jacó mandou José ir lá olhar os irmãos. Você conhece a história, mas eu quero te mostrar algo aqui no versículo 15. E achou um homem, vamos ler o 14. E ele lhe disse: vai e vê como estão teus irmãos, e como está o rebanho, e traz-me a resposta. Assim enviou no vale de Hebrom e foi a Siquém, e achou um homem, vírgula. Por que José achou um homem? Porque eis que ele andava errante pelo campo. Irmão, José não entendia do mistério do campo não, irmão. Nem o caminho por onde os irmãos dele iam apacentar as ovelhas do pai, ele sabia. Tanto que ele se perdeu e teve que perguntar a um estranho. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração aqui, nesse momento. Cuidado para você não ficar sozinho e ter que pedir informações para estranhos. E quando é que nós precisamos pedir informação para estranhos? Quando nós não temos um bom relacionamento com os nossos. Isaac ou José não está andando muito bem com seus irmãos. O fato de contar os sonhos gerou muita intriga dentro de casa. E agora, se José quiser saber o caminho, ele tem que perguntar a um estranho. Só que estranhos não têm conselhos para nos dar. Quem tem conselho para nos dar são os da nossa casa. Glória a Deus. São os do nosso convívio. Versículo 18. Mais um segredinho no versículo 18. E viram-no de longe. E antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele
para o matarem. E agora eu estou ensinando, mas eu vou profetizar. A minha profecia nesta noite é para que o Senhor nos dê ampla visão, para que mesmo de longe você possa perceber, mesmo de longe você possa ver, Deus possa mostrar a você quando alguém ou alguma coisa estiver conspirando contra você. Tem alguém que recebe esta profecia nesta noite? Os irmãos de José viram ele de longe e já conspiraram contra ele antes dele chegar. Mas Deus está abrindo a nossa visão nesta noite. E de longe Deus vai mostrar, isso é cilada, isso é laço, sai daqui, sai dali, não vai, porque estão conspirando contra você. Versículo 14, ou melhor, versículo 24. E tomando-o, lançaram-no na cova. Porém, a cova estava vazia, não havia água nela. E é aqui que Deus começa a ministrar livramento na vida de José. Deus vai para o cárcere conosco. Deixa eu perguntar se alguém aqui já viveu essa experiência, um cárcere na sua vida, ou um cárcere na sua família, um tipo de cárcere, uma grande luta, um problema, uma agonia. Você experimentou Deus ir com você nessa história? Você pode levantar a mão para eu lhe ver. Se tem alguém que já viveu isto, você vivenciou algo terrível e Deus foi com você. Olha como isso é extraordinário, você ir para o cárcere e Deus ir com você. Quando os irmãos de José pegaram ele e disseram, nós vamos jogar ele dentro da cova, se tivesse água, irmãos, ia acontecer o quê? Ele ia morrer, irmão, afogado, ué. Isso aqui é um poço, no meio do deserto, um poço. Se o poço tivesse água, José sobreviveria? Então Deus está providenciando livramento dentro do poço. Deixa eu melhorar essa revelação para você receber. Deus está ampliando livramento no meio da pandemia. Deus está providenciando. Eu ouvi um amém assim no meio da máscara de alguém, mas deixa eu repetir mais vezes. Deus está providenciando livramento para alguém no meio da pandemia. O poço poderia ter água e ele iria morrer, acabava a história. Mas o poço estava sem água. Pastor, mas tem alguma coisa a ver? Tem, irmãos, eu fui investigar isso aqui. Que época que era? Era a época de água. Por que era a época de água, pastor Cadmo? Porque os pastores estavam com gado ali. Ou por acaso os pastores levam o gado para onde não tem água? Era a época de água dos poços, mas esse poço estava seco, era Deus dando livramento. Deixa eu abrir mais um pouco para você. Você já parou para pensar uma coisa? Cidades vizinhas, casos no Brasil, no outro dia a gente estava comentando sobre isso. As nossas seringueiras. Deus está controlando as coisas. Glória a Deus. Deus está controlando as coisas, irmã Ruth. Não, pastor, tudo é assim, pastor, é um conjunto de muitas coisas. Ah, você não conhece o Deus que você veio adorar nesta noite, caso você pense assim. Deus está cuidando. Aleluia, não sei se você tem prestado atenção, escutado bem a oração que eu sempre tenho feito. Senhor, livra-nos, Senhor, livra a nossa casa, Senhor, livra a nossa família. Mas se caso precisarmos passar, alivia a nossa dor. Sabe o que eu estou pedindo? Senhor, se eu precisar ser jogado dentro de uma cova, não deixa ter água, que o meu fôlego é bem pouquinho. Cuida. Tem alguém pegando esse mistério? Aleluia. Tem alguém pegando esse mistério? E tomando, lançaram na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela.
capítulo 39. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas, que o tinham levado lá. Eu vou deixar você ler o versículo 2. Leia o versículo 2. Pode ler só para você, mas leia o versículo 2. Você vai ler, mas eu vou recitar. E o Senhor estava com José. Deus está com você nesse momento, meu irmão. Uramacalaia Shúria. Aleluia, Deus está conosco, Ele está passando conosco. Ah, pastor, mas Faraó acabou de me comprar para ser escravo, mas Deus estava com José. Aleluia, pastor, mas chegou a minha casa, está muito difícil as coisas, pastor, essa vida, hoje eu, não sei se foi, acho que foi ontem, eu falei, meu Deus, o que vão fazer com esse 2020? Nós vamos contar o que o ano que vem sobre isso aqui? Nós vamos falar o que, meu irmão, sobre 2020? Temos muita coisa para contar, teremos muita coisa para contar, mas deixa eu falar olhando para você, mas o Senhor está conosco. Aleluia. Mas o Senhor está conosco. E aí você fala, tá, pastor, mas tem um monte de crente morrendo. Pois é, o Senhor está conosco. E os cristãos que estão falecendo, eles estão com o Senhor. Glória a Deus. Amém. Versículo 5. E aconteceu que desde que o pusera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio. Por que, irmão, que Deus abençoou a casa do egípcio? Por amor. Por amor a quem, irmãos? José. Olhe para mim se você puder. José, vendido pelos irmãos como escravo, exposto em uma feira de escravos no Egito, foi comprado por um comprador de escravos, servo de Faraó, foi levado para a casa de Faraó, foi dado a ele uma roupa de escravo, um serviçal. E aí o fato dele ser escravo na casa de Faraó, um serviçal na casa de Faraó, um lavador de banheiro da casa de Faraó, a Bíblia diz que Deus abençoou o egípcio. Deus abençoou Faraó. Por amor a quem? José. Eu vou aplicar para você entender. Mas o fato de eu passar por uma grande prova diminui o amor de Deus por mim? Não, irmão, eu posso passar por uma grande luta, mas Deus ainda me ama. Glória a Deus. Levante a tua mão, deixa eu profetizar isso sobre a tua vida. Eu não sei o que está acontecendo na tua casa, os de perto, os de longe. Você veio para o culto de ensino, você veio para ouvir a palavra. Eu não sei o que está acontecendo com você, mas eu vou te dizer o que a Bíblia está dizendo. Nada do que está acontecendo implica no amor de Deus pela tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 21. Não, leia o versículo 20, porque aí se você ler o 20, o 21 vai ser mais apetitoso, mais saboroso. Diz o 20, aquela encrenca toda com a mulher de Potifar,
que aí vão passar por cima disso aí, que hoje não é objeto de estudo. Versículo 20: e o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ele lá no cárcere. Agora vamos degustar o versículo 21. O Senhor, vírgula, porém, vírgula, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e lhe deu graça aos olhos do chefe do presídio. Você tem um glória a Deus para dar para o Senhor por isto? Me joga no poço, tira a água, porque para eu não morrer afogado. Então vamos vender ele como escravo. Sabe quem passa na hora para comprar? Ismaelita. Ismaelita é parente, irmão. Estava meio que em casa. Olha Deus cuidando. Não, mas é muita coisa, pandemia, não sei o quê, para o hospital, não tem respirador. Deus está cuidando e está ensinando. Muitas vezes Deus colocou o freio na boca de nações. Muitas vezes Deus levantou o homem ímpio com maior pódio de crueldade para punir a menina dos olhos dele. Mas quando chegou o final também ele tirou e disse: agora é meu, não toca porque agora é meu. E quando Deus disse não toca porque agora não é para tocar, ninguém toca. Mas quando Deus diz assim, ó, toca e põe para quebrar, aí, meu irmão, aí não tem escapatória. Mas, entretanto, Deus estava com José. Versículo 23, nós vamos encerrar. Nós vamos encerrando. Versículo 23. E o carcereiro Mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele. O chefe do presídio entregou a chave para José e disse: a partir de hoje você é chefe disso aqui tudo. Uma noite. Os presos vão comer na hora que você mandar, os presos vão pegar sol na hora que você mandar. Ser o chefe da cadeia. Tem cada coisa que Deus coloca a gente, irmão, em cada, como diz o meu pai tem uma palavrinha, não sei se vocês conhecem, enrascado. Meu pai coloca, às vezes Deus nos coloca em cada uma enrascada. Se a gente não tiver crente para olhar e ver a mão de Deus nos conduzindo, irmão, a gente desvia. José não xingou, não pirraçou, ele disse assim: é para eu ficar preso aqui, tem alguma coisa de Deus. Aí o carcereiro deu a chave, você é chefe de tudo. E outra coisa, você é chefe de tudo e eu vou confiar em você. Olha o que diz, irmão, versículo 23. E o carcereiro não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele. Disse: ó, você vai ser chefe e eu não vou corrigir em nada. O que você fizer, está feito. Aí olha o final do versículo 23. Porquanto quem, irmãos? Porquanto quem? O Senhor. Finalzinho do versículo 23. Porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia, o Senhor prosperava. Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Jesus. Tem um José aqui hoje, irmão? Tem alguém assim que está mais ou menos assim se sentindo? Esse José? Tem. Você só não levanta a mão assim que você fica sem jeito, mas tem, né? Deus está prosperando você. Você não observou ainda? Deus está prosperando você. Irmãos, a lição é muito clara. Ninguém, em nenhuma circunstância,
poderá trancar Deus do lado de fora das nossas vidas, se os nossos corações estiverem firmes no propósito de glorificar a Deus. Não tem cadeia, não tem prisão, não tem enfermidade, não tem pandemia, não tem lockdown, não tem desgraça nenhuma que vai nos trancar longe de Deus. Não tem chave, não tem enfermidade nesse mundo, não tem demônio no inferno que vai trancar Deus do lado de fora e deixar a gente do lado de dentro. Se nós estivermos do lado de dentro, Deus está conosco do lado de dentro. Aleluia! Glória a Deus. Ezequiel 47, 13. Se você puder, vai bem rapidinho lá e nós vamos terminando. Ezequiel 47, 13. Aleluia, aleluia. Tem José aí? Escuta o que a Bíblia vai dizer para você agora. Ezequiel 47, 13. Ezequiel 47, 13. Assim diz o Senhor Jeová: este será o limite, conforme o qual repartireis a terra em herança, segundo as 12 tribos de Israel. José vai ter o que mesmo, irmão, que está dizendo aí? O que, irmãos? José vai ter quantas partes? 2 partes. Aleluia. Tem José aí? Agora você vai levantar a mão, né? Tem José para receber 2 partes das mãos do Senhor? Tem. Agora apareceu um José aqui e ali. Glória a Deus. 2 partes para José. Salmo 105, 17. Salmo 105 é a história de Israel. Salmo 105, 17. Aleluia. Salmo 105, 17. Mandou, 17 ou 22, eu vou lendo, você pode acompanhar caso tenha encontrado, se não ouçam. Mandou perante eles um homem, José, que foi vendido por escravo, cujos pés apertaram com correntes e foi aprisionado em ferros, até o tempo em que se cumpriu a sua palavra, e a palavra do Senhor confirmou o que dissera. Mandou o rei e o fez soltar, o governador dos povos o soltou, fê-lo senhor da sua casa e governador de toda a sua fazenda, para sujeitar os seus príncipes à sua vontade, instruiu aos anciãos. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que quando chegar o tempo de cumprir o sonho de Deus na tua vida, vai se cumprir. Oh, aleluia! Você pode ficar de pé como eu estou nesta noite. Quando chegar o tempo, Deus vai fazer cumprir. Ouviu o Mineirinho? Eu esqueci o nome dele. O genro do Zé Francisco. O Mineirinho. Viu o Mineiro? Não conta. Você já é de falar pouco mesmo, que eu te conheço faz ano, né? Rogério. Né, Rogério? Rogério, eu conheço o Rogério desde o Vale de Jequitinhonha, né, Rogério? Faz tempo que nós se conhecemos. Se tem um sonho, Rogério, conta para Deus. A cor das portas, a casa, se é carro, se é documento, discute isso com Deus. Dá trabalho demais para viver um sonho de Deus, irmão. Se a gente ficar contando por aí, é que atrapalha mais ainda. Pastor, mas e se for cárcere? E se eu tiver que passar pelo cárcere? Se você tiver que passar pelo cárcere, o Senhor irá com você. Vou ler mais um versículo para a gente confirmar isso aqui. Hebreus 11, 22. Hebreus 11, 22. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Nenhuma prova, nenhuma dor, nenhum cárcere, nenhuma prisão, nenhuma surra, nem a morte precocemente anunciada, ainda que eu esteja vivo. Ainda que esteja falando a sua morte com você vivo. Por 12 anos, uns falam 13, outros falam 15, outros falam 12. Mas por 13 anos Jacó chorou a morte do seu filho amado. E ele vivo. Nada disso pode tirar de você a autoridade para você profetizar sobre a tua casa. Nada disso pode tirar de nós a autoridade para profetizarmos sobre a nossa casa. Hebreus capítulo 11, versículo 22. 11, 22. Pela fé José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Você acha que José, depois de tudo que ele passou, ele perdeu a vontade de profetizar? Você acha que depois de tudo que ele sofreu, de tudo que ele apanhou e o quanto ele penalizou, você acha que José desistiu de profetizar, desistiu de orar, desistiu de ler a Bíblia? Quando ele estava no último fôlego dele, velhinho lá no Egito, pertinho de morrer, ele abriu a boca e disse: reúnam-se todos aqui perto de mim, que eu tenho uma profecia para falar para vocês. Pode passar o tempo que passar, mas vocês vão sair daqui do Egito, vocês vão ser nação, vocês vão ser povo, vocês serão grandes na terra, a terra vai respeitar vocês, vocês serão a maior potência da terra. Hoje parece uma família pequena, mas as coisas vão crescer, e prova disso, quando vocês forem embora desta terra, leva meus ossos junto, porque em osso eu quero estar lá. Por que está acontecendo? O que José está profetizando? José está profetizando que no dia que os meus ossos for retirados da terra, eu não quero que eles saiam do Egito, eu quero que eles saiam da cidade santa. Você pode levantar a tua mão, porque Deus está escrevendo uma história para a nossa vida, e nós precisamos de amplitude ocular para a gente entender o que Deus está falando. Mas não deixe de profetizar, jovem, não deixe de profetizar, obreiro, não deixe de profetizar, minha irmã, não deixe de profetizar, meu irmão. Chegou dentro de casa, profetiza. Lá no teu emprego, profetiza. Ah, pastor, mas está muito difícil, está tudo indo ao contrário, está tudo com uma representatividade oposta àquilo que eu creio. Levanta a tua mão e diga: a coisa vai mudar, vai mudar, vai mudar, a coisa vai mudar. Eu estou vendo mudança. E ainda que a enfermidade tenha chegado na tua casa, ainda que a enfermidade tenha chegado na tua família, ainda que a escassez tenha chegado na tua terra, escuta o que eu vou te dizer: Deus está no cárcere com você, Ele está lá com você. Ele foi com José. José foi vendido, foi traído, apanhou, foi surrado, julgado, condenado. Mentiram contra ele, levantaram falso, longe de casa, longe de todo mundo. Mas a Bíblia diz: e Deus amava José, e Deus estava com José. Oh Deus, aqui está a tua igreja. Após ouvirmos a tua palavra, Senhor, e o Senhor falou conosco nesta noite. Ah Deus, eu estou determinando por aquilo que o Senhor colocou em meus lábios nesta noite. O Senhor está caminhando conosco nesse cárcere, o Senhor está caminhando conosco nessa pandemia. A tua palavra diz pela boca de Naum que o Senhor tem um caminho no meio da tormenta, o Senhor tem um caminho no meio da história, e o Senhor está escrevendo uma história, o Senhor está escrevendo, e quando chegar o tempo, e quando chegar a hora, a tua igreja vai receber a porção dobrada. Ah Deus, tu entrega a parte de cada um, mas o Senhor disse: José, vem cá, a José dê porção dobrada, a José dê 2 partes para ele, porque eu contabilizei a história dele. Foi difícil para ele, foi doloroso para ele. O Senhor também fez com Jó, o Senhor provou Jó, o Senhor apertou Jó, o Senhor deixou Jó passar por escassez, mas no final o Senhor chamou o céu e disse: dá dobrado para ele, dá 2 vezes para ele. Ah Deus, eu creio nesta palavra, e eu ministro isso para a tua igreja, eu ministro isto para esta cidade, meu Deus. Por
unção dobrada. Deus, a prosperidade no qual nós tanto profetizamos para essa cidade, ela está guardada, está nas tuas mãos, Senhor. Nós teremos uma história para contar. Livra a nossa casa, livra a nossa família, livra nossos filhos, e se pelo cárcere passarmos, vá conosco, Senhor. Não nos abandone, não nos deixe nas madrugadas, quando com o Senhor falarmos, esteja perto de nós. Precisamos ouvir teu sussurro, precisamos ouvir o vento da tua boca, precisamos sentir teu cheiro. Deus, visita-nos nesses cultos, nas congregações em Seringueira. Enche a igreja de cultos de glória, de palavras pregadores, para que possamos sentir a tua presença. Recupera em nós o desejo pela tua graça. Fica conosco, nós oramos assim em o nome de Jesus. Amém.